Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui com mais um review. 2 Coríntios, comentário bíblico de 2 Coríntios da editora Chamada da Meia-Noite. O autor, comentarista é Daniel R. Mitchell, editado pelo Malkuth e Ed Hudson. Vamos estar dando aqui uma olhada rápida e objetiva neste comentário. Qual é a sua estratégia de vida? Da mesma forma que um orador motivacional ou um técnico no vestiário durante o intervalo, Paulo escreve aos cristãos coríntios como um amigo, mentor e apóstolo. Quando outros estavam tentando manipulá-los como uma seita do judaísmo, negando-lhes o evangelho da graça, vemos a paixão e o zelo de Paulo mais aparentes nesta carta do que em qualquer outro dos seus escritos. Hoje a luta não é para que o cristianismo seja diferente do judaísmo, mas para que ele seja diferente em meio ao caldeirão de religiões do mundo. Aquilo que nos separou, a graça de Deus ao enviar seu Filho para morrer na cruz, está sofrendo pressão de todos os lados. Paulo declarou as verdades do Evangelho, mas outros vieram a Corinto depois dele e procuraram minar tudo o que ele tinha ensinado. Os cristãos em Jerusalém precisavam desesperadamente de ajuda. Falsos mestres afirmavam que Paulo nem apóstolo era. Rumores e meias-verdades eram retóricas comuns. A fim de proteger a verdade, Paulo precisava defender o chamado que recebeu de Deus e todas as coisas que suportou por causa daquele chamado. Daniel Mitchell traz as palavras de Paulo à luz, desafiando cada crente a defender a verdade, cuidar dos necessitados e trabalhar junto com outros em unidade para alcançar o objetivo de apresentar Cristo a um mundo carente. Temos aqui 416 páginas no total. Vamos estar dando aqui uma olhada no sumário. Ele é dividido em 3 partes. O primeiro comentário tem 4 partes e o segundo, de 2 Coríntios, tem 3 partes. Parte 1, defesa pessoal. Parte 2, necessidades práticas. Parte 3, autoridade exige respeito. Capítulo 1, saudações de Paulo a Timóteo. 2, consolo no conflito. 3, respondendo às críticas. 4, restaurando um irmão. 5, o aroma da vitória. 6, ministros da nova aliança. 7, tesouros em vasos de barro. 8, andamos por fé, não pelo que vemos. 9, a nova criação. 10, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. 11, arrependimento sem pesar. 12, estamos juntos nisso. 13, busquem o reino em primeiro lugar. 14, as armas da nossa luta. 15, conversa de louco. 16, fingindo ser louco por amor a Cristo. 17, provem a si mesmos. 18, paz, o presente do amor de Deus. Aí temos a bibliografia, índice de textos bíblicos, prefácio. Vamos ter aqui a introdução. Vamos estar dando uma olhada aqui no capítulo de número 21. Ele só tem um quadro aqui, ó. Temos aqui porções apocalípticas das cartas aos Coríntios. Aí tem aqui segurança do crente, poder da cruz, o julgamento do trono bema, julgamento dos perdidos, destino dos justos e dos ímpios, a premiação futura pelo serviço a Cristo, a futura revelação do pleno conhecimento, promessa da ressurreição do corpo, ordem da ressurreição, a ressurreição e o arrebatamento, o dia do Senhor Jesus. Porções apocalípticas das cartas aos Coríntios. Nós encontramos aqui essas porções aqui em 2 Coríntios. É muito interessante. Temos aqui também acusações encontradas em 2 Coríntios, acusações dos coríntios contra Paulo. Temos aqui as referências e acusações de Paulo contra os coríntios. Muito interessante, irmãos. Está dando aqui uma olhada em um trecho. Só o marca-texto aqui. Aqui está se tratando daquela passagem em que o apóstolo Paulo está falando da sua experiência
de ter sido arrebatado até o terceiro céu. Vamos ler aqui um trecho. Diz assim: conhecer, um homem em Cristo, um cristão, há 14 anos, se conecta com conheço, não com em Cristo. A referência temporal não nos informa quanto tempo ele estava em Cristo, isto é, há quanto tempo ele havia sido salvo. Ao contrário, aponta para o momento daquela experiência singular. A data não é suficientemente precisa para identificar o momento exato ou o evento a que ele alude. Alguns sugerem que isso aconteceu quando ele foi apedrejado em Atos 14:19. Outros o situam no período em que ele esteve em Tarso, enquanto esperava que o Senhor indicasse qual seria o seu trabalho. Em algum ponto entre Atos 9:30 e 11:25, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Não faz conexão com visões, mas com homem. Não significa que ele estivesse inseguro quanto a se aquilo fora um sonho ou uma visão, interna ou externa, mas que não tinha certeza se essa experiência ocorrera em um estado corpóreo ou fora do corpo. Isso é especialmente interessante, dado o próximo comentário. Tal homem foi arrebatado, harpazo, ser arrancado. Lucas usa esse termo com respeito a Filipe em Atos 8:39 e Paulo já o havia utilizado para falar sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4:17. João usa o mesmo termo para falar sobre a ascensão de Cristo, Apocalipse 12:5. Uma vez que ele já utilizara esse termo para falar da experiência comum dos crentes quando da vinda de Cristo para os santos, não é inapropriado especular se Paulo, nesse momento, teria chegado à compreensão desse mistério, conforme ele o denomina em 1 Coríntios 15:51. Com frequência, Paulo menciona coisas que foram reveladas a ele ou que são mistérios, frequentemente em conexão com a transformação e trasladação definitivas dos santos à presença de Cristo. Com a mesma frequência, ele também relaciona tais verdades à singularidade do corpo de Cristo, como sendo composto tanto de judeus como gentios. Talvez a experiência a respeito da qual ele fala inclua mais do que uma revelação da gloriosa presença de Deus, mas também um momento em que Deus revelou a verdade a ele, com relação à singularidade da igreja e da era da igreja, conforme está mostrando aqui as referências. Então é isso, meus irmãos. Mais maravilhoso comentário aí da editora chamada 2 Coríntios. 1 e 2 Coríntios da editora chamada, eles são vendidos separadamente, tá? E você pode estar comprando aí para estar acrescentando na sua biblioteca. É sempre bom nós termos comentário das cartas paulinas, já que traz tantas coisas profundas, ok? Eu vou deixar aí também, eu sempre costumo deixar na descrição do vídeo mais detalhes acerca do comentário ou do livro em que estou fazendo aí o review. E se lhe foi útil, deixa aí aquele like, tá? Passa a seguir o canal para estar me ajudando, me incentivando, e que Deus te abençoe e um forte abraço.